Carlos, vamos falar um pouquinho sobre essa notícia aí, né? Dessa decisão do STF. O STF, só para explicar para o pessoal, o STF decidiu, né, em linhas gerais, né, que a partir de agora, por exemplo, eu estou aqui no Ligando os Pontos, né? Eu sou o dono do canal Ligando os Pontos e eu estou aqui contando com a participação do Carlos Dias, né, que gentilmente cede o tempo dele aqui às segundas-feiras para conversar com a gente, né? Se por acaso o Carlos Dias, né, falar alguma coisa, né, que desagrade o pessoal lá de cima, eu também posso ser responsabilizado como coautor, né, desse crime, né? Vamos dizer aqui que o Carlos diga que, sei lá, né, fulano roubou ele, né? Acusa alguém de roubo, né? Aqui no meu canal. Durante uma entrevista, durante uma conversa, ele vem e conta isso daí, fala que ele foi roubado por um fulano. O fulano não pode só entrar com processo contra o Carlos por difamação, né, por calúnia, perdão, né? Por calúnia, como também pode entrar contra mim mesmo, né? Contra mim mesmo. Então, assim, é evidente que, né, programas como a Vera Magalhães começou a falar, né? Assim, mas programas como o Roda Viva vão ficar inviáveis. Porque o programa ele é ao vivo e a base do programa é você deixar o entrevistado falar. Né? A base do programa é isso. Então, Carlos, né, finalmente, a gente estava prevendo isso aí, ó, lá atrás a gente estava falando, isso aqui não vai acabar bem, isso aqui não vai ser bom para a imprensa está batendo palma aí, né, para a STF fazendo isso com Aldo Santos, com a STF fazendo isso aí com Oswaldo Eustáquio, com a STF fazendo isso aí à torta direito com vários dos, entre aspas, blogueiros bolsonaristas, achando que chamar os outros de blogueiro, né, e a apartá-los, né? Falar assim, ó, eles são esses, nós somos nós, né? Nós avisamos, assim, ó, não pensem vocês, né? Que isso aí é assim que vai acontecer, né? Para usar um termo aqui muito comum, né? Que se fala muito no Rio de Janeiro, né, Carlos? Mas uma versão adaptada para nossa audiência, o órgão genital masculino não é dotado de ombros, né? Então, assim, não é por aí, entendeu? Não é por aí. Carlos, a gente tinha o quê? A gente tinha bola de cristal, a gente, né, lia cartas no tarô para prever o futuro, entendeu? Como é que a gente conseguiu prever que isso ia acontecer? Foi adivinhação mesmo? Olha, é o curso natural da história, né? A gente observa claramente que toda ditadura que se implanta, ela não tem a possibilidade nenhuma de flexibilizar o sistema de comunicação de massa, porque, na verdade, é onde também existe o fluxo livre da informação e uma espécie, assim, vamos chamar, para sintetizar, uma versão contraditória àquilo que a propaganda oficial exibe. Esses instrumentos de comunicação tradicional, cumprir esse papel, eu diria, extremamente leniente, né, de uma imprensa totalmente tomada pelo interesse do dinheiro, do recurso, né, das posições financeiras dispostas pelos governos, e começou a trabalhar o silêncio e também a incapacidade das pessoas absorverem informações mais amplas sobre o que estava acontecendo no país. Chega um determinado momento que elas não precisam mais que esse serviço seja feito, ou ele fica muito caro, vamos chamar assim, e eles tomam as rédeas de uma maneira direta daquilo que vai ser veiculado. Não precisa pagar, ele basta agora, com o poder que tem já centralizado e forte, proibir que certas situações aconteçam, quer sejam de comentário, quer seja analítico. Você imagina um programa analítico, né? Que, de repente, venha tratar de versões das notícias, de fatos, etc., numa interpretação diferente daquela que o sistema deseja. Como, por exemplo, nós estamos falando aqui hoje sobre essa decisão do Supremo Tribunal de fazer com que o veículo, né, que no caso transmite a notícia e chama o convidado para uma determinada pauta, como se ele não tivesse o direito de pensar diferente daquilo que está sendo proposto nesse cenário nacional. Eu, por exemplo, posso discutir, vamos lá, no campo da economia, você dizer quais são os erros que esse governo está cometendo, e, na verdade, isso pode configurar
uma ação de desinteresse, né, por parte do Estado de que essa opinião seja divulgada, e isso classificar como uma espécie de, vamos dizer assim, de insurreição econômica, de não ponderação adequada, né, daquilo que efetivamente pode estar acontecendo na economia do país. Então, isso é extremamente perigoso. Essa imprensa sempre foi cúmplice, né, desse conjunto de operadores, né, dessa máquina pública controladora das liberdades das pessoas, e agora ela vai sofrer o efeito, porque ela não vai querer ser o único instrumento livre e decisório num sistema totalitário. Na verdade, ela vai ser encampada pelo sistema, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. O Wesley Gabriel está dizendo o seguinte aqui, né? O problema é que é capaz essa lei ser extremamente seletiva, né? E aí ele completa aqui, na verdade, não a lei seletiva, mas quem a aplica. Bom, o problema, Wesley, é o seguinte, vamos lá. É até nessa linha do que você falou mesmo, tá? Toda tirania é seletiva. Toda tirania ela é seletiva. Toda tirania, por quê? Porque o que é uma tirania em oposição ao império da lei? Você tem uma lei, né? Você tem uma lei, a lei ela prevê certas coisas e você tem, entre aspas, uma previsibilidade daquela aplicação da lei, né? Então, por exemplo, eu tenho uma lei que diz o seguinte: olha, a lei diz, matar alguém é crime de homicídio, né? Isso a gente chama de tipificação penal. Então, você definiu o que é crime de homicídio. Crime de homicídio é matar alguém, certo? Então, eu tenho a segurança, em tese pelo menos, numa situação de império da lei, eu tenho a segurança de que se eu não matar ninguém, eu não vou ser punido por homicídio. Eu não vou incorrer na pena de homicídio, né? Sabe aquela célebre frase do Bolsonaro? É só você não matar, é só você não estuprar, é só você não roubar que você não vai para lá. Entendeu? Isso, né, era verdade numa situação de império da lei. De império da lei, né? Então você tinha a lei ali, né? Que tinha uma certa previsibilidade. A tirania, ela perde essa previsibilidade. A tirania, ela é como se fosse uma espada de Damocles. Para quem não sabe o que é o mito da espada de Damocles, né, a história da espada de Damocles, espada de Damocles é uma espada, né, o símbolo é o seguinte, é uma espada que ela fica presa sob um barbante pendurada no teto, né, e uma espada pesada, né, e você está dormindo embaixo dessa espada. A qualquer momento essa espada, esse barbante pode se romper, né, e rompendo, se você estiver embaixo dela, você morre, né? Então é isso, a tirania ela é uma espada de Damocles. Ela o tempo todo ela está pairando sobre a cabeça de todo mundo. Ela está pairando sobre a cabeça de todo mundo. Eu já dei esse exemplo aqui, Carlos, várias vezes, né? O exemplo do panóptico do Foucault, né? Que era uma torre no meio, era um experimento mental que ele fez, né? Que era uma situação em que os prisioneiros eles estavam dispostos, né, em celas em volta de uma torre, né? E o cara, tinha um guarda só olhando todas as celas. Ele poderia olhar todas a qualquer momento? Não. Mas o prisioneiro não sabia quando ele ia ser olhado. Então ele se conformava o tempo todo, né? Então ele se comportava o tempo todo. Por quê? Porque ele não sabia em que momento ele estava sendo olhado, né? Então ele poderia ser olhado a qualquer momento. Então a tirania, entenda uma coisa, pessoal, a tirania, para ela ser efetiva, para ela condicionar os comportamentos das pessoas, não é preciso que ela incida com mão pesada sobre toda a sociedade ao mesmo tempo. Nem é tecnicamente possível isso, na verdade. Isso nem é tecnicamente possível. Por quê? Porque você tem um número reduzido de pessoas, né? Uma tirania, por definição, são poucas pessoas mandando em muitas, né? Então, há um limite aí onde a pessoa consegue impor a sua vontade sobre um grupo de outras pessoas ao mesmo tempo, né? Então, nem é tecnicamente possível. A tirania não é isso. Mas a tirania é você poder impor a sua mão a qualquer pessoa a qualquer momento.
Isso é a tirania. Então, é impossível que uma tirania ela seja uniforme. Por definição, a tirania ela não consegue ter uniformidade na sua aplicação. A tirania ela só pode ser aplicada no momento justamente pontual, e que aquele ponto sirva de exemplo. Né? Então, isso que o Carlos falou está certo. Né? A imprensa ela vai ser engolida pelo sistema simplesmente por quê? Não porque o sistema vai passar a controlar, né, cada jornalista. Não porque o sistema vai ter aí um sensor em cada jornal, né, que vai determinar qual é a pauta de cada um. Não há como fazer isso daí. Não há como fazer isso daí. E nem precisa. Basta que o sistema crie, né, essa situação de panóptico, né? Cria essa situação. Você, olha, a qualquer momento eu posso ir e punir o seu jornal. Então você fica piano. Fica piano, porque pode ser que você faça e passe. Pode ser que você faça e passe. Mas pode ser que você faça e não passe. Aí eu vou lá com mão pesada sobre você. Você vai ficar arriscando? Vai botar tudo a perder? Vai botar o teu emprego, a tua carreira, tudo a perder? Jornalistas da grande mídia, a gente sabe muito bem, não são famosos, não são reconhecidos pelas suas qualidades heróicas. Né? Não tem ali, não existe na Folha um Alan dos Santos. Entendeu? Não existe na Folha um Paulo Figueiredo, no Estadão um Paulo Figueiredo. Eu desconheço. Entendeu? Então, tirania, pessoal, entenda uma coisa, tirania e ditadura, de maneira geral, né, são obras da psicopolítica. Obras da psicopolítica. Você só tem um sistema ditatorial no momento em que você criou um sistema de repressão que possa incidir sobre cada um e que você cria uma situação de medo. Ali você tem uma tirania. Não existe tirania sem medo. Não existe tirania sem medo. Quer acrescentar alguma coisa, cara? Você quer... Falei alguma bobagem? Me corrija. Não, quero só complementar as coisas aí que você falou, que a pior censura que você pode ter é essa que você, no final, agora conclui que é a autocensura. Você, na verdade, você não se tem parâmetros claros num ambiente como esse do que é permitido e daquilo que não é permitido. Então, você não tem absolutamente noção do que você pode falar. Não é só que vai convidar apenas pessoas vinculadas ao pensamento do sistema, etc., ou aqueles que não, que vão, vamos dizer assim, participar de maneira favorável da questão do governo. É que não tem e não vai ter nenhum, por exemplo, falou-se em lei. Não tem lei. Tem uma vontade de determinados operadores, né, que vão trabalhar na qualificação, entre aspas, não legal daquilo que você falou, e vai haver a punição do veículo e daquele que se manifestou na direção de uma coisa extremamente subjetiva, né, um pensamento que você não está exposto e que você sabe, por via de regra, experiência, de que tais e quais assuntos você não pode tocar num ambiente desse. Por exemplo, eu vou dar você criticar posturas do ministro do Supremo, por exemplo, votações do ministro do Supremo, vamos supor a questão do marco temporal, que inviabiliza a economia, flexibiliza o direito de propriedade no país, no sentido da perda das garantias, né, do direito de propriedade, que é a base central do sistema capitalista, a propriedade privada. Mas você criticar isso numa análise extremamente sóbria, não xingou ninguém, não criou nenhum, vamos dizer assim, não gerou nenhum perdão, não gerou nenhum termo agressivo contra um determinado ministro ou um conjunto de ministros. Se você falar isso nesse cenário que está se desenhando, você vai ser simplesmente preso, processado e preso, e o veículo vai responder civilmente.
né? Vai ter multa, etc., e outras pressões aí que a gente não sabe qual é. Então, é um negócio grave, porque cada vez mais no Brasil nós estamos assistindo que a liberdade, né, não é só a liberdade de imprensa, a liberdade do exercício da cidadania está sendo cada vez mais abortado. Abortado. Poucos podem falar tudo que querem. Por exemplo, o Gilmar Mendes disse que o Lula só estava na presidência por conta do Supremo. Se você falar isso depois da vigência desse sistema, vamos dizer assim, punitivo de opinião livre, se você falar isso, apesar de ser uma reprodução de um ministro supremo, dependendo do tom e da forma que você fale, você pode estar dando uma interpretação diferente daquela que eventualmente o ministro se manifestou. Ele simplesmente, na visão deles, pode ter sido assim: não, recorreu-se ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal avalizou a possibilidade da candidatura da figura em questão. Isso foi uma decisão jurídica, não foi uma decisão política, foi uma decisão técnica. E aí, se você deixar, vamos dizer assim, na interpretação daquilo que você fala, um espaço para que aquela decisão parece que soa como um acordo de ajuste para uma retomada do poder por esse conjunto de pessoas, aí você vai ser processado. É isso. Eles já fizeram, por exemplo, o medo, como você coloca, o medo instaurado, né, da tirania, já fizeram isso ao condenar inocente nessa questão do 8 de janeiro. Você quer ver uma outra coisa? Vamos alongar um pouco mais. O processo todo da CPMI de 8 de janeiro, né, que foi usurpada por um conjunto de defensores do governo que protegeram meliantes claros, filmados, e que sequer foram ouvidos na CPMI. O ministro hoje, que não apresentou à justiça as imagens, né, as imagens do movimento lá da invasão que ele tinha, né, ele não apresentou, apesar de requerimento da própria CPMI, está sendo indicado para o Supremo. E o que você espera de uma estrutura, né, de uma elite burocrática superior desses agentes públicos, né, desses perfis? O que se espera? Se não um projeto de controle da nação brasileira, um projeto de inviabilizar as liberdades. Então, eu acho que isso é uma coisa muito grave, entendeu? E querer apenas setorizar na imprensa, né? A imprensa, na verdade, é cúmplice daquilo que está acontecendo hoje. Ela não é vítima, ela é cúmplice. E ela está agora chorando, né, entre aspas, porque, na verdade, ela agora vai poder, de repente, cumprir o seu verdadeiro papel sem o ônus de perder a opinião pública, vamos chamar assim. Porque ela vai continuar existindo, seu alcance vai ser amplificado, e os domesticados que já estavam, como você falou, na Globo só trabalha domesticado, na Bandeirantes, na Record, só gente domesticada. Ninguém faz críticas agudas, centrais ao modelo de governo que está hoje, a esse sistema dessa violação de direitos do ponto de vista econômico, social, político, né? Essa antidemocracia que a gente está vivendo. E não fazem nada disso. O que eles vão ter, na verdade, pensando bem aqui, é um grande conforto. É dinheiro entrando e massificação de informação para cada vez mais manipular a opinião pública. O que nós vamos observar é que, com a entrada da eventual figura indicada pelo presidente, né, em exercício para o Supremo Tribunal Federal, nós das redes sociais nós vamos ser dizimados no Brasil, dizimados, pode ter certeza. Perfeitamente.